Bom dia, vamos iniciar o nosso primeiro assunto sobre a nossa disciplina de legislação e políticas públicas. Então, a gente vai trabalhar o contexto histórico, né, que é um dos primeiros assuntos, o contexto histórico, político, ideológico da legislação do Brasil, né, e as influências que a gente teve no nosso processo histórico. Algumas premissas que a gente tem relacionado à educação, né? Então, para iniciar esse assunto, eu vou falar delas, que educação escolar são práticas dos contextos históricos e transforma de acordo com a dinâmica social, cultural, política e econômica. Então, para vocês entenderem, por que a gente tem a escola pública, por que a escola pública em alguns estados são melhores do que o outro. Por quê? Porque a gente tem a questão econômica, a questão cultural, social, tudo isso interfere no planejamento e desenvolvimento dessas questões, dessas escolas. E em pontos, em locais de mais com IDH maior, né, com maior recurso, a gente tem pessoas com maior conhecimento do que uma escola, por exemplo, de zona rural. Não é qualquer pessoa que vai querer ir trabalhar na zona rural. Então, aí eu não tenho o mesmo profissional. Então, aí isso interfere, né? Para vocês entenderem essa dinâmica que tem a escola e essas práticas. A questão do avanço, enquanto progresso, desenvolvimento, deve ser abordada de modo de contextualizar, uma vez esses processos que verificam a forma de desigualdade dos grupos sociais. É só vocês, escolas, dependendo do local onde ela está, elas são diferentes, né, no contexto social. A escola pode ter em vista agente transformador com a sociedade e como instrumento de manutenção de desigualdade e opressores, e desafio de superar a primeira abordagem e na questão de melhoramento, né, das condições. A gente tem algumas teorias educacionais. Isso é muito importante. A educação ela foi fundamentada pelas suas teorias e seus pensadores. Então, dependendo da escola, ela pode ser construtivista, tradicional, uma forma de fatores. Então, ela tem as suas teorias não críticas, a educação como instrumento de promoção de igualdade social, portanto, a superação da marginalização. A teoria crítica reprodutiva, que é a educação como instrumento de discriminação de denominação social, logo um fator de marginalização. Então, tá vendo? Então, você tem que saber como que a sua escola, que você trabalha, ou que você vai trabalhar, qual que é a teoria, qual que é o formato que ela tem. Um breve histórico, né? Para a gente contextualizar esse assunto. Então, a sociedade primitiva, através de suas trocas sociais e suas atividades, eram transmitidos ligados à sobrevivência, caçar, lutar. Então, o que o pai fazia? A mãe sabia tear, ela ia lá e ensinava o filho. Ela sabia fazer o crochê, ela ensinava. Então, ia passando de pai para filho essa questão de artesanato, de conhecimento, a questão de remédio, de medicamento. Então, era um processo informal. Depois, no Egito e na Grécia e na Roma, a educação era apenas para crianças e jovens elites. Então, era só o quê? Para pessoas que tinham uma grande, para famílias que tinham uma grande concentração de dinheiro. Isso não era para o pobre, né? E Roma reconhecida como os mestres pelo Estado. Então, tinha essa polarização que só os ricos tinham direito à educação. Depois da Idade Média, veio a consolidação do cristianismo, a educação, e perdeu seu caráter público e civil. Apesar de ter uma função, ele passou a ser mais religioso. Então, foi de responsabilidade da religião a educação. Então, a educação continuou sendo destinada a poucas crianças e adolescentes. Depois veio a reforma luterana, que exigiu a frequência de meninos e meninas brancos à escola sem distinção de classe, mas era apenas para as pessoas brancas. Depois, ao longo do tempo, começou a ocorrer a expansão das escolas, a influência religiosa e vários outros países, tanto católico como protestante. Depois a gente teve, na Idade Moderna,
com a emergência da classe burguesa, a escola tornou um assunto político. A universalização da escola foi lenta e desigual só no século XIX e XX que foram começar a ter uma igualdade e colocando essas crianças na escola. Teve grandes mudanças na cultura escolar, que foi renovada assuntos de caráter laico, sendo a organização do programa didático, didático e pedagógico, e, por sua vez, assumiu cada vez mais o aspecto disciplinar e sanções. Depois veio a contemporaneidade, fortalecimento do mito da educação em razão da sua centralização. Então, a educação estava restrita a poucas crianças no Brasil. Então, ainda vinha aquela cultura de que a educação era para rico. No século XX, vem uma escola expandir e tornou-se suscetível ao controle ideológico. A escola de hoje, que é o que a gente vê que tem um papel, processo de expansão aliado à prática de vida e democracia. A gente sabe que escola ela é um direito de todos, está na nossa Constituição, a gente vai ver isso, mas já foi dito, vocês já podem ter estudado em algum momento, mas a própria Constituição te dá esse direito de educação básica para esses alunos. Então, o processo tecnológico, no mesmo tempo que facilitou a difusão do conhecimento, observou-se a centralização das escolas, porque as escolas só eram nos grandes centros. Então, mesmo que as crianças poderiam ter acesso à educação, nas cidades menores não tinham, porque não tinha mão de obra, não tinha pessoas, então mesmo assim não tinha essa facilidade. Aqui a gente tem um panorama, né, de como que é a história da educação pelo mundo. Vocês dão uma paradinha no vídeo e dão uma lida lá depois. Depois a gente vai mostrando aqui, só para vocês entenderem como é que era a educação, uma foto, né, de como que era a educação colonial. Depois, nesse período, o Brasil, a campanha do Jesus e missão dos jesuítas, que foi quando o descobrimento do Brasil, junto com a Igreja Católica, fazia esses ensinamentos. Tanto que uma carta que eles escreveram lá para Portugal, diz que os índios deram o papel em branco, né? Então, tudo tinha que ser ensinado para eles. Mas eram culturas diferentes, conhecimentos diferentes, e uma religião que eles não conheciam. Então, realmente, eles eram em branco, eles tinham tudo para conhecer, mas eram forçados a entender uma coisa que não era da cultura deles. Depois, os descendentes europeus também frequentavam as escolas jesuítas e receberam ensinamento mais aprofundado de outras matérias, né? Aqui houve uma segregação clara entre o ensinamento dos filhos, e aí tem aqui a carta, a resolução que fala sobre isso. A Igreja Católica naquela época é o RAD, que é elaborado em 1599, diretrizes curriculares que tinha esse aspecto. A obra educativa jesuíta estava integrada à política de colonização, então eles tratavam de colonização, e durante pouco mais de 2 séculos foi responsável pela educação nesse período. Então ele tinha muito fator político. Daqui a gente fala de 1700, Sebastião Carvalho de Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, através de seu conflito jesuíta, expulsou todos eles e supriu todas as escolas. Então passou a ter alguma. Ao todo, até ser expulso no Brasil, a campanha de jesuítas criou 25 residências, 36 missões e 17 colégios seminaristas. Aqui é a expansão do Império, né, depois disso, sobre a educação. A vinda da família real, né, o desenvolvimento da cultura, principalmente nas capitais, todo esse processo, o caráter classificativista da educação, o objetivo de forma dirigente, a criação de cursos de nível superior, que não era o ensino secundário e exames. A independência do Brasil, a gente teve a primeira Constituição gratuita para todos, a educação gratuita para todos, depois a criação de escolas de letras em todos os lugares e vilas. Em 1833, o governo monarca inaugurou a primeira escola de formação de professores. Então, foi em 1834, em Niterói, a primeira escola de professor de magistério. Durante esse período regencial, ocorreu a reforma da Constituição, que dura até hoje, chamado Ato Adicional Constituinte pelo governo, que foi definido seus elementos secundários. Com isso, fortaleceu a descentralização do ensino. O que eu falei para vocês? Porque na época dos jesuítas, no início, era o quê? As grandes capitais, os polos, tinham as escolas, mas com essas reformas foi expandindo em todos os municípios e colônias
passaram a ter escolas. No ato de 1834, a Constituição de 1991 descentralizou o ensino, mas não ofereceu condições para criar escolas, então redes. Então, com isso, contribuiu os descasos da escola pública. Tinha lei, mas eu não tinha regimento, não tinha políticas públicas para ter essa criação e manutenção dessas escolas. Aqui é a primeira escola depois da República, né, para vocês verem, imaginar naquela época. Depois da proclamação da República, algumas reformas pontuais foram realizadas. A primeira delas foi a instituição Benjamin Constant, realizou em 1990 o foco do ensino superior, a escola de base. Entretanto, os primeiros governos republicanos. As escolas mantidas pelo governo federal eram destinadas aos mais ricos, que continuavam, e os mais pobres não tinham condição de entrar nela. A tentativa de mudar essa realidade teve o movimento da escola nova, e aí para ter um ambiente diferente, que sofreu reformas estaduais, os nomes como o educador Anísio Teixeira, como liderança do movimento. A escola nova no Brasil ficou marcada pela tentativa de tornar a educação mais inclusiva, que foi um modelo que tinha na época. A educação na era de Vargas, em 1940, né, que era nosso presidente na época, ele controlava a ideologia que havia em sala de aula, iniciava o movimento de direção e criação do sistema organizacional. No decreto em 31, ele criou a Secretaria de Educação, em 32, a ideologia e educação obrigatória, gratuita e laica para todo mundo. Gratuita e laica é que não tem religião, né? Então, você é uma escola sem partido, vamos dizer assim, uma escola sem posicionamentos políticos, ideológicos e religiosos, de tornar público esse movimento, né? Manifesto Pioneiro de 32, a Conferência Nacional de Educação, consolidações, segmento de elite, intelectual e tudo. Depois a gente teve essa consolidações, que teve 26 intelectuados. Depois vocês dão uma lida aqui sobre a reforma de 33, alguns marcos importantes que a gente vai elencar. Alguns a gente vai trabalhar pontualmente algumas leis dessas, né? Mais para frente essas leis, o princípio do artigo da legalidade, outros princípios não vistos no artigo da Constituição Federal de 88, o princípio estabelece a submissão, enquanto toda essa parte. Aí vocês dão uma lidinha para vocês entenderem. A gente vai ter uma ou duas aulas só falando sobre a LDB, as diretrizes e bases, que a gente vai falar sobre ela, o fundo de manutenção, o Fundeb. Então, tem muita coisa que essas leis que a gente vai trabalhar em específico para vocês. Aqui são algumas leis e evoluções do nosso para a educação, para vocês entenderem. Plano de educação, cargos e carreiras do magistério, e aqui só para vocês conhecerem. É a Constituição Federal, que eu trago algumas coisas, mas aí vocês param o vídeo e dão uma lida aqui, e o que fala da gratuidade, da valorização do profissional, toda essa parte aí. E aqui, ó, interessante no 208, que é dever do Estado com educação, mediante garantia de educação básica e gratuita, do 4 aos 17 anos, que é a educação básica, né, que é do pré ao ensino médio. Então, a gente vai tratar isso. E aqui vem dizendo toda essa parte da legislação, e aí vocês dão uma pausa, dão uma lida, para vocês entenderem o que é cada tipo de educação, e aí depois a gente conversa na nossa aula presencial, e aí a gente vai tirando dúvida. Na nossa aula presencial não, na nossa aula 5.